aí, confeiteiras, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim trazer um tema que assombra toda confeiteira, principalmente quando a gente está iniciando, que é sobre a massa afundar. Temos muitos motivos para isso acontecer, mas eu trouxe para vocês aqui os principais. O primeiro que eu vou trazer é excesso de massa na sua forma. Isso mesmo, principalmente quando a sua massa ela é mais densa, como uma massa amanteigada, por exemplo. Muita massa na forma com certeza vai fazer essa sua massa afundar, porque ela vai assar mais as laterais, ela vai crescer mais rapidamente nas laterais e, consequentemente, esse meio ele vai demorar mais para assar e vai afundar. Então isso acontece demais, porque tem muita gente acostumada a utilizar forma muito alta, né? Como 10 centímetros de altura, por exemplo, e aí quer colocar metade da forma de massa. Então isso não é legal, tá? Principalmente você que usa uma massa amanteigada, procure sempre, independente do tamanho da sua forma, da altura da sua forma, colocar no máximo 3 centímetros de altura dessa massa, certo? Agora, nós vamos para o nosso segundo motivo. Qual será? Excesso de fermento. Isso mesmo. O excesso de fermento pode causar o que na sua massa? Ela vai crescer tanto, não vai aguentar e ela vai, afundar o meio. Excesso de bicarbonato também, tá? Eu vou trazer esses dois porque bicarbonato e fermento, eles servem para fazer a massa crescer, ok? Só que a diferença entre os dois eu posso trazer aí em outros vídeos para vocês entenderem quando usar o fermento, quando usar o bicarbonato ou quando usar os dois, por exemplo. Mas prestem muita atenção em relação a isso. Excesso de fermento pode realmente prejudicar aí o crescimento e o desenvolvimento da sua massa. Isso acontece demais, tá? Não pense que isso é uma coisa assim rara, porque não é. Inclusive já aconteceu comigo e eu fiquei, caramba, o que será que tá acontecendo? Gente, isso é muito comum, tá bom? Mas não se assuste, faça vários testes que eu tenho certeza que você vai dar show na cozinha. O terceiro ponto que é super importante, pré-aquecimento do seu forno. O pré-aquecimento errado pode fazer a sua massa murchar, afundar? Sim. Por que você está falando isso, Ana? Porque as pessoas têm essa mania de esquecer de pré-aquecer o forno e aí quando lembra, aí coloca assim numa temperatura bem alta para ele esquentar rápido e aí quando coloca o bolo baixa a temperatura para a temperatura correta, né? Que é aquela temperatura que você realmente vai colocar o seu bolo para assar. O correto mesmo é você pré-aquecer o seu forno na mesma temperatura que você vai assar, certo? Ali uns 10 minutos, 15 minutos antes, depende de cada forno. Tem fornos que vão pré-aquecer muito mais rápido, então você tem que ir conhecendo o seu forno, certo? Isso aí, gente, essa coisa de forno é muito pessoal, você tem que entender isso primeiro. Você tem que fazer vários testes, você tem que conhecer seu forno, você tem que fazer da sua cozinha um laboratório, certo? Porque, por exemplo, o meu forno, ele só assava bolo a 202 graus, quando eu usava um forno convencional no meu início. Sério, 202. Dá pra entender? Então, assim, se eu colocasse a 180, eu passava 1h20 e meu bolo tava lá, uma coisa assim, terrível. Então, a dica que eu dou, conheça seu forno. Teste, não se canse. Porque o pré-aquecimento, conhecer o forno, na verdade, é um dos principais, assim, motivos para você ter sucesso na sua massa, de verdade. Pega essa dica aí que eu tô falando. O último ponto, e não menos importante, é sobre você abrir o forno. Isso mesmo. Tipo, Hannah, quanto tempo eu posso abrir? Com quanto tempo, na verdade, eu posso abrir o meu forno? Eu sempre falo que os 25 primeiros minutos são muito importantes, mas também vai depender do seu forno. Então eu sempre falo assim também, gente, quando perfumar toda a sua casa, você vai lá e olha. Não fica com ansiedade para abrir esse forno.
que é que acontece? Pessoas ficam com muita ansiedade, abrem o forno, mas elas não acham assim suficiente abrir. Elas têm que olhar, elas têm que pegar e espetar aquele bolo, né? Para justamente entrar ar ali, eu não entendo. Então não façam isso. Espera perfumar a casa. Olha ali, ó, no vidrinho do seu forno se já tá dourando, se já dourou, né? Eu às vezes, vou dar até uma dica minha mesmo, que eu faço. Eu balanço um pouco o meu forno para ver se a superfície ela já ainda tá muito mole, se não. Se ela tiver um pouquinho, eu já nem abro o meu forno. Não vai ser nem necessário eu fazer isso, porque ainda tá mole, então tranquilo. Mas se você balança e você vê que ele não tá aquela coisa gelatinosa, tá tranquilo, abre o forno, coloca o dedinho assim, ó, dá uma olhadinha e aí você vai ter uma noção se você pode espetar ou não. Muitas vezes eu nem espeto, só colocando meu dedo eu já sei se meu bolo ele tá bom ou não tá, certo? Então se eu coloco o meu dedo, ele afunda e fica lá, porque esse bolo ainda não tá bom. Mas se eu coloco o dedo, ele afunda um pouquinho e volta, eu sei que esse bolo tá legal. Então façam os testes de vocês, aproveitem bastante. Gente, cozinha é um lugar de você fazer 1 milhão de testes. Não dá para se basear em uma coisa que você escutou e pronto. Você tem que testar, você tem que testar, você tem que testar de novo, tá? Para que você tire as suas próprias conclusões. Comigo foi assim, com você também, todo mundo que cresce muito nessa área da confeitaria, com certeza testou muito. Então, é isso, eu espero ter ajudado você com essas dicas, tá? Se eu conseguir ajudar você, pelo menos em um aspecto, comenta aqui para eu saber, que eu gosto de estar sempre lendo. E também comenta opiniões de outros vídeos que você queira que eu traga aqui com dicas. Enfim, eu quero ver o que é que você tem aí para me sugerir, certo? E se você gostou, não esquece de curtir, claro que isso me ajuda muito, compartilha, não esquece de seguir a gente aqui, tá? De se inscrever no canal e, claro, me seguir lá no Instagram, Ladinda Oficial, tá bom? Então um beijo e até os próximos vídeos.